E quem trouxe a Bíblia, abra no livro de Gênesis, capítulo 12, capítulo 13, versículo 7. Gênesis, capítulo 13, versículo 7. Gênesis, para quem não sabe, o primeiro livro da Bíblia. Hoje eu vou estar falando principalmente, como o tema da mensagem, confiar em Deus. Inclusive o Lucas colocou no texto ali no telão agora há pouco, a hora que ele estava falando dos dízimos, o texto de Provérbios 3, onde diz para confiar no Senhor, e é sobre aquilo que nós vamos mencionar. Eu vou iniciar com uma história de Abraão. Você deve estar familiarizado quem era Abraão. Abraão era um homem que foi escolhido por Deus como patriarca da fé. Hoje, quando se fala assim, você é salvo pela fé, o apóstolo Paulo retorna lá na história de Abraão como o pai da fé, aquele que inaugurou essa fé. Na época que Abraão existia e viveu aqui na terra, não existia ainda a lei de Moisés. Abraão foi antes disso. Abraão foi neto, bisneto, ele chegou a ser contemporâneo dos filhos de Noé. Então ele teve o privilégio de conversar com os filhos, os netos de Noé, e perguntar como é que foi o dilúvio, como é que aconteceu tudo isso. Isso porque aqueles homens na época de Noé viviam muitos anos e Abraão estava próximo. Isso eu estou te dizendo para te situar no tempo. Abraão, então, está bem perto de Adão e Eva, muito mais próximo de Adão e Eva, apesar de que corriam muitos anos ali de vida para as pessoas que viviam 900, 800 anos. Abraão ainda não tinha visto a lei de Moisés, ela não existia. Abraão teve Isaac, que teve Jacó. Jacó teve os 12 filhos, um deles foi José, que virou rei no Egito. Aí o povo foi perseguido por 400 anos no Egito, nasce Moisés, liberta o povo e surge as leis. Então na época de Abraão ainda não tinha lei, não tinha a Bíblia. Pode ver que ele está no livro de Gênesis. O que tinha? Deus havia falado com Adão e Eva, e isso foi passado para Caim, Abel, Sete, aí Noé, sua família que ficou com Deus, de Noé e a sua família, que foram os únicos que foram salvos do planeta inteiro. Eles é que carregavam a mensagem de Deus e os princípios, os mandamentos, para não idolatrar, para servir a Deus, para ter Deus como único Senhor, para reconhecer Deus como Criador do mundo, para não se prostituir, para não ir para uma vida de lascívia, porque a Bíblia diz que os homens casavam-se, davam-se em casamento. Ele reporta uma vida sexual imoral, e é por isso que Deus traz o dilúvio, mata todo mundo, e Abraão está próximo disso. Eu estou te contando isso para você perceber que Abraão, mesmo sem a Bíblia, mesmo sem os manuscritos, os papéis, ele ouvia Deus e ele falava com Deus, e ele decidiu crer em Deus. Ele sai da terra dele, de Ur dos Caldeus, ele sobe até uma terra chamada Harã, e de lá ele desce até a região de Salém, que se tornou Jerusalém. Nem era Jerusalém na época. Ele percorre nesse trajeto mais ou menos uns 2.000 quilômetros. Eu não sei, mas eu acho que isso daria perto da Bahia hoje. Você sair daqui e chegar até próximo da Bahia. Imagina isso a pé, sem carro, sem estradas próprias, com perigo de morte, com perigo de assaltantes. E naquela época, quanto maior a tua família, quando Abraão sai de lá, ele ainda não era muito rico. Ele sai de lá, ele tinha propriedades, ele se instala em um período no Egito. Ele até fala para Sara, ele com medo de que pudessem matá-lo para ficar com a esposa dele, Sara: olha, diga que você é minha irmã, porque ela era meia-irmã dele por parte de pai. E ele fala: porque eu tenho medo dos egípcios e tal. E acontece que Deus mostra ali, aonde Abraão está, que Abraão é um destaque. Deus abençoa ele. O faraó pede para ele sair dali, se retirar daquela região, dá para ele um monte de riquezas, ele prospera e continua a caminhada dele, até chegar em Harã, e depois ele chega em Jerusalém, naquela terra cheio de prosperidade, cheio de riqueza, porque era necessário, para você viajar longos períodos, que você tivesse pelo menos um suporte de proteção, porque senão você seria roubado no meio do caminho, você passaria fome, sede, não conseguiria cavar os poços. Inclusive os pastores de Abraão brigam com os pastores do sobrinho dele, que ele leva junto, por isso, e é onde a gente vai começar a leitura. Então tudo isso acontece na vida de Abraão, sem Abraão ter uma Bíblia, o texto, ele apenas crendo e confiando em Deus, naquilo que ele aprendeu, do que o Espírito testifica em nós. Isso é muito poderoso, porque como é que a comunidade cristã, lá no início, quando Jesus vem, sabia que Jesus era o Messias, que os apóstolos eram os apóstolos? Como é que eles criam? Como é que eles podiam sentir e saber daquilo? Era só pelos sinais? Não era só pelos sinais, porque pelos sinais
Até os magos do Egito simulavam alguns sinais para tentar enganar o povo, mas eles sabiam porque o Espírito Santo testificava. E a Bíblia diz que quando nós somos ovelhas de Deus, o Espírito dele testifica em nós e nós conseguimos reconhecer a voz do nosso pastor. Então, se você é uma ovelha de Cristo, você conhece a voz dele. E por isso você consegue discernir o certo do errado. Então esse discernimento maior, ele foi posto em nós, lá em Gênesis 1, 28, quando Deus diz assim, façamos o homem, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. Como que eu sei o que quer dizer isso? A única distinção que eu tenho para os animais é ser a imagem e semelhança de Deus, que é a única coisa que ele diz na Bíblia que ele dá para nós e não para os animais. E o que é que eu tenho e os animais não têm? A capacidade de raciocínio lógico, de raciocinar, de usar a lógica, a razão, que é o que Deus nos deu. E aí é onde o Espírito testifica. Por isso, Abraão sabia o que era a voz de Deus. Ele reconhecia que aqueles ídolos que os parentes dele, lá em Ur dos Caldeus, serviam e adoravam, não eram aquele Deus que ele aprendeu até com os filhos e netos de Noé. Não era o Deus que criou os céus e a terra, que criou Adão e Eva. Não é aquele Deus que mandou o dilúvio, que destruiu por causa do pecado e preservou poucas pessoas para que a humanidade se preservasse. O Espírito Santo, quando ele habita em você, ele testifica da palavra de Deus. Por isso, quando você se encontra numa situação difícil, você não sabe o que fazer, se você tem o Espírito Santo, ele vai falar, isso é certo e isso é errado. Agora, quanto mais você se distancia do rebanho de Jesus, quanto mais você se distancia da palavra dele, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você se distancia, menos você experimenta de Deus e mais dificuldade de reconhecer a voz dele você tem. É como se você ficasse muito longe de um parente seu ou de algum conhecido, e daí ele te liga e você, até o tom de voz daquela pessoa mudou e você, nossa, mas será que é o fulano? Será que não é? Minha mente está... Quanto mais longe você está de Cristo, mais dificuldade de entendê-lo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que caminhar de estar servindo a Deus para experimentá-lo de glória em glória. Isso quer dizer o quê? Cada dia você experimenta mais, se aproxima mais de uma experiência com Deus e Ele se revela mais ainda para você. E Jesus se manifesta para nós de formas distintas. Se você olhar os apóstolos, quando eles foram com Jesus, subiu o monte e ele foi se revelar, ele chama apenas 3, sobe com esses 3, se transfigura, Elias e Moisés aparecem, Jesus mostra essa cena apenas para 3. Somente João era aquele que reclinou a cabeça em Jesus e era conhecido como o querido de Jesus, o amado de Jesus, tanto que Pedro cutuca ele e fala, viu, pergunta quem que é que vai trair, porque João tinha uma intimidade diferente com Jesus, Pedro, Tiago, João tinham uma intimidade que os demais não tinham, que Judas não tinha. Inclusive, quando Jesus vai celebrar a ceia, eles perguntam assim, aonde que vai ser? Jesus não fala onde vai ser, porque ele sabia que se ele falasse, Judas podia armar para pegar ele durante a celebração da ceia. Então ele fala, vocês vão encontrar um homem assim, aí vocês vão falar que o mestre quer celebrar a ceia no local onde você preparar, e ele vai mostrar o local e nós celebraremos lá. Porque ele não se revelava para todos da mesma forma. A forma com que Jesus, com que o Espírito Santo age e revela-se para você e para mim, é distinta. E ela é determinada pelo modo que nós decidimos servir a Ele. É como um pai. Aquele pai que pode confiar mais em um filho e que não pode confiar no outro filho. São os 2 filhos, o pai ama os 2, mas ele trata-os de forma distinta. Porque se eu tratar todos iguais, eu não celebro as pessoas pelas diferenças dela. Se eu não estiver disposto a recompensar alguém pela sua diferença, não tem mais razão de fazer esforço para servir, para ser melhor, para ser um bom funcionário. Por que um bom funcionário ele se destaca, ele cresce? Por que o bom dono, empresário, a empresa dele cresce e se destaca? Porque ele é diferente dos demais. E enquanto nós tratamos todos da mesma forma, nós não recompensamos as pessoas por suas diferenças. E é por isso que Jesus não tratava os discípulos de forma iguais. Embora ele amava a todos, inclusive os inimigos dele, ele manda a gente amar. Amar é uma coisa, recompensar é a disposição, a honra é na verdade a disposição de recompensar as pessoas pela diferença delas. E quanto mais próximos de Deus nós somos, mais nós vamos nos distinguindo da massa. Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você fala com Deus. E é isso que Abraão fazia. Abraão decidiu ter uma intimidade com Deus. Deus observa ele do meio e fala, olha, Abraão, eu quero que você saia da tua terra e vá para um lugar que eu vou mostrar para você. Olha como ele tinha a capacidade de conhecer a voz de Deus. Ele viaja, entre aspas, daqui até a Bahia, sem saber para onde ele está indo,
sem saber o que vai acontecer com ele, apenas confiando naquela voz que ele conhecia, que era a voz de Deus. Ele deixa a família dele, ele deixa os parentes dele. Esse texto é forte porque o que nós temos de mais precioso depois de Deus? A nossa família e a nossa saúde. Você entrega a tua saúde por causa da tua família. Você que é pai e mãe, não entregaria a tua vida por causa do teu filho? Você vê que vão dar um tiro, teu filho vai morrer, mas se você pular e conseguir salvar, pode correr o risco de morrer, mas você pula e tenta. Você corre o risco de morrer pulando no rio, mas tenta pular para salvar o teu filho. Por quê? Porque é o que você tem de mais precioso. E Deus mostra que Abraão deixa a família dele, que é o que tem mais precioso para ele, para ir buscar e servir a Deus, em uma terra onde ele não sabia onde, fazer algo que ele nem sabia o que era. Então Deus não revela o propósito completo para ele, mas mostra a trajetória que ele tem que seguir. E isso acontece com a gente. Muitas vezes Deus não vai revelar exatamente o que vai acontecer, até porque se ele contasse para você tudo o que ia acontecer no meio do caminho, talvez você já tivesse desistido. E você olhar para trás e perceber a tua própria vida e pensar, nossa, talvez se eu tivesse visto tudo o que eu ia passar de dificuldade, eu teria desistido lá atrás, teria me suicidado, teria não dado continuidade nos projetos que Deus colocou na minha vida. O pastor sabe, para iniciar a igreja, para trazer pessoas, para montar isso, são dificuldades, são desafios. Mas se o pastor olhar para os desafios e para as dificuldades, ele não dá segmento. Por isso Deus mostra para Abraão, olha, eu quero que você vá lá e me obedeça. Abraão decide crer, ele se distingue da massa, ele decide fazer diferente. E aí Deus fala, então você vai ser diferente. Ele é dado como o pai da fé. Durante essa viagem, essa jornada, aconteceu um pequeno probleminha. Foi um problema entre ele e o sobrinho dele, na verdade entre os pastores de ovelha de Abraão e os pastores de ovelha do sobrinho dele, que era Ló. Alguns até colocam e pensam que talvez Abraão não tivesse feito o melhor ao levar Ló, porque ele deveria ter deixado inclusive o sobrinho dele. Então não fica muito mal quando tiver um parente que você não gosta muito, não. Às vezes você tem que deixar esse parente de lado e seguir tua vida. Você não vai maltratar, você não vai tratar ninguém mal, mas não precisa deixar a foto daquele cunhado chato em cima do teu armário, você não precisa ficar lembrando dele. Abraão deixou toda a parentela dele, deixou todo mundo, e Jesus ainda fala, Paulo, mas isso é Antigo Testamento. Jesus ainda fala em Marcos 10, que quando você deixa pai, mãe, irmão, filho, todo mundo, por amor de Cristo, você recebe 10 vezes mais. Então não se sinta mal de considerar talvez alguém ali próximo como um tolo, alguém que você não queira perto. E a gente vai tocar rapidamente nesse assunto em alguns minutos, mas o ponto essencial aqui é Ló, o sobrinho de Abraão. Então veja que problemas com parentes já existem desde Abraão. Começa a ter alguns problemas os pastores dele com os pastores de Abraão por causa das ovelhas e do espaço, porque eles estavam crescendo muito, tendo muito gado, muita terra e muita riqueza. E é essa história que a gente vai ler, enquanto Abraão está saindo da terra dele com Ló e esse probleminha surge. Gênesis 13, versículo 7, são poucos versículos, são 8 versículos que a gente vai ler, do 7 ao 15. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão. Aqui ele ainda era chamado de Abrão, Deus muda o nome dele para Abraão. Inclusive quando você vê na Bíblia que Deus muda o nome dele para Abraão, ou de Sarai para Sara, Deus mostra a eles a importância. Ele fala, agora o teu nome é outro, porque eu te farei pai de muitas nações. Agora eu vou te chamar de Sara, porque você será feliz e a tua madre será aberta, você terá filhos e tal. Quando Deus designa um propósito, ele vincula o propósito também ao nome. E esses nomes, é o nome de Abrão, quando você lê nesses primeiros versículos, é o nome que ele teve antes de Deus chamá-lo de Abraão. Então pense nisso, como o nosso nome também é importante. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que aparta-te de mim. Então você olha para o teu cunhado e fala para ele, não vai haver contenda entre eu e você, vá você para a tua casa e eu para a minha, cada um para um canto. É mais ou menos isso que ele fez para acabar com aquela confusão entre os pastores. Muitas vezes, para você impedir algum conflito, você tem que se distanciar de algumas pessoas, e eu quero falar desse tipo de pessoas. Aqui o nosso foco não é esse, esse é um acessório. Quando Abraão olha, ele diz, não está toda a terra diante de ti, rogo-te que aparte de mim. Se escolheres a esquerda, no versículo 9, se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Vamos deixar nesse versículo. Então olhando, eles param e Abraão, olha por que eu quero dizer que ele confia em Deus.
Há muitas passagens bíblicas, muitos trechos, inclusive de Abraão, seja ele deixando a família dele, sacrificando Isaac, vários dos episódios que acontecem com Abraão, que ele prova confiança em Deus. Agora aqui é um detalhe sutil, que passa despercebido, às vezes a gente não nota quão poderosa é essa decisão que ele toma. Ele olhou para o sobrinho dele e falou bem assim, vamos parar de brigar, olha para a terra aí. Se você decidir ir para aquele lado, eu vou para esse. Se você decidir ir para esse, eu vou para aquele. Ló, se achando espertinho, ele procura, deixa eu ver qual que é a melhor aqui. Vamos ver o versículo 10, olha o que diz o texto. Versículo 10. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Então ele olhou e falou, tem um lado aqui que está bem regado, tem água, vai ser bom para as minhas ovelhas, vai ser bom para a nossa sobrevivência, é uma região bonita. Olha como que ele descreve a região. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Por que a terra do Egito? No Egito tinha o rio Nilo fornecia mantimento, provisão, era uma terra próspera. Os egípcios eram naquela época como os Estados Unidos são hoje, a maior nação, ninguém mexia com eles eram poderosos e tudo, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quando se entra em Zoar. Então ele descreve aquela região que Ló observou como espetacular, tem água, lembra o Egito, parece o jardim do Senhor, é um lugar maravilhoso. O que Ló pensou? Eu vou deixar o melhor para Abraão ou o melhor para mim? Alguém tem algum palpite? Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, esperto ele, não é? E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Ló falou, eu vi o melhor, então eu estou indo para lá. Os pastores acabam a confusão, e ele está com uma terra espetacular. Agora olha o que diz o versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Até aqui está bom. Nesse texto, na verdade, coloca no 13, vamos ler até o 15. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Versículo 14. Em Sodoma e Gomorra, para quem não sabe, é onde tinha um homossexualismo intenso. E para Deus sempre foi pecado, e ele abominou a Sodoma e Gomorra de tanto pecado que tinha, ele não achava ninguém puro e bom lá, que ele destrói a cidade por completo. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Versículo 15, agora é o último. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Então Ló pega o melhor e Abraão fica com o pior. Abraão está indo para a região de Canaã, para a região onde hoje é Jerusalém, onde é Israel. E Ló foi para aquele lugar espetacular, que ele viu água, parecia o jardim do Senhor, lembrava o Egito. Quando Ló se dá conta, passam ali pouquíssimo, um espaço de tempo curtíssimo, Deus derrama fogo do céu e destrói Sodoma e Gomorra. Hoje, se você for para a região de Sodoma e Gomorra, você vai ver que é uma terra infértil, ela não tem nada, ela não tem vida, ela foi destruída por completo, ela não produz. E Deus destruiu aquela terra por conta do pecado daquele povo. Aquilo que parecia aos olhos de Ló algo espetacular, acabou se transformando no pior. Inclusive ele perde a mulher dele, porque a mulher dele olha para trás, quando tinha um mandamento para não olhar, se torna numa estátua de sal, e ela é morta. Ló tem que fugir daquela terra, e ele perde o que ele achava que tinha de melhor. Por outro lado, Abraão, que confiou em Deus, que não escolheu o melhor, o que os olhos dele achavam que era bom, foi para uma região que supostamente era pior, mais deserta, com menos terra, com menos produtividade, e Deus tornou a terra onde Abraão foi, Jerusalém, que é chamada posteriormente terra que mana leite e mel. É aquela terra que os espias de Josué, quando vão entrar dentro da terra e voltam com Josué e seus espias, eles entram e vão espiar, eles veem o quê? Opa, tem umas frutas gigantes lá, homens grandes, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra produtiva. E eles trazem aquela notícia desesperada, nós vamos morrer, porque é um povo muito forte, muito próspero, só Josué e Caleb que se destacam por falar, não, a gente vai conquistar, a gente não vai perder para esse povo, eles conquistam. Então a terra que aparentemente era a pior, se tornou a melhor, e se tornou até hoje uma das terras onde todos os cristãos mais querem visitar, que é Jerusalém, terra que mana leite, mel, uma terra produtiva, onde Deus abençoou Davi, e aonde até hoje o nome do Senhor permanece.
Já Sodoma e Gomorra foi esquecido, uma terra infértil, uma região não produtiva, onde parecia bom. Qual a moral disso? Veja que, às vezes, quando você olhar uma circunstância na sua vida, ela pode parecer boa. Você olha uma oportunidade de emprego, ou você olha uma mulher bonita, ou você olha um rapaz que você acha ele fantástico, ou você olha aquela cidade que vai proporcionar isso e aquilo para você, ou uma decisão que você está prestes a tomar e parece maravilhoso, mas você não sabe o que vem depois ali. Eu já contei um folclore chinês há muito tempo, eu já contei aqui na igreja, mas eu vou passar ele rápido. Tinha um homem que cuidava ele e o seu filho amavam muito um cavalo que eles tinham. Alguém lembra dessa história? Eles amavam demais esse cavalo. E esse cavalo foge para uma área, para a selva. E o vizinho olha e fala, nossa, que má sorte, perdeu o seu cavalo. Aquele homem responde, pode ser que sim, pode ser que não. Daqui a alguns dias, aquele cavalo, uns 7 dias, o cavalo volta com outros vários cavalos selvagens. O vizinho olha para ele e fala, nossa, que boa sorte, foi bom teu cavalo ter fugido, agora você tem um monte de cavalos selvagens, boa sorte a sua. Ele olha e fala, talvez sim, talvez não. Passa algum tempo, o filho dele cuidando dos cavalos quebra a perna. Aquele vizinho olha, nossa, que má sorte, esses cavalos fizeram teu filho quebrar a perna dele. Ele olha e fala, talvez sim, talvez não. Passa a Força Nacional do Exército e chega naquela região com algumas tropas, porque eles estão convocando os jovens para ir à guerra, e vem o filho com a perna quebrada e fala, não, esse nós não queremos, está com a perna quebrada. E eles passam adiante e não convocam aquele jovem. Aquele vizinho olha e fala, nossa, que boa sorte que teu filho quebrou a perna. Aí aquele fazendeiro olha e fala, talvez sim, talvez não. Qual a moral da história? Em uma sucessão de eventos tão curtos, ele não sabe dizer o que é certo, o que é bom, o que é ruim, o que não é. Será que foi bom quebrar a perna? Será que não foi? Nossa, quebrar a perna é ruim, não, mas deve que... Se nós não sabemos o que é bom em tão pequenos e curtos momentos e exemplos tão pequenos da nossa vida, como é que nós vamos querer saber mais do que Deus e interpretar as maiores circunstâncias da nossa vida? É por isso que Abraão sabia que ele não ia confiar nos olhos dele, mas ele confiava no Senhor. Por outro lado, quando Josué e Calebe vão olhar a terra é maravilhosa. E é aquela terra maravilhosa que Deus estava dando para eles. Mas quando Abraão olha para a terra, ela não era aquela terra maravilhosa. A maravilhosa era outra, mas era aquela terra que supostamente é ruim que Deus estava dando para ele. Por isso Deus não está preso em situações e circunstâncias externas, mas sim no que Ele sabe que é melhor para nós. Porque Deus é o Deus dono de tudo. Dono do ouro, da prata, do futuro, do presente, do passado, Ele que criou tudo. Sabendo disso, a nossa confiança não pode estar no homem. Eu lembro uma vez que minha mãe decidiu comprar um imóvel, e nós olhamos para ela e falamos assim, mãe, nós fizemos uns cálculos, se você comprar, era para investimento, se você comprar na cidade X, você vai render muito mais, o aluguel está muito melhor. E ela falou, mas Deus não me tocou para comprar nessa cidade, Deus mandou eu comprar em outra. E a gente falou, mãe, mas vai render menos. E matematicamente ia. Vocês já viram esses especialistas na internet falando um monte de bobagem, que depois você vê acontece tudo distinto? Aos olhos humanos parecia uma decisão incorreta. Ela foi e comprou a que a gente não estava falando. Ainda bem que ela não escutou os filhos, né? Passou um tempo, e fazem acho que mais ou menos uns 7, 10 anos, veio uma crise forte no mercado imobiliário, e as cidades maiores, inclusive aquela onde a gente estava propondo que seria um aluguel melhor, foram mais afetadas no ramo imobiliário do que as menores, onde ela tinha decidido comprar. E o que isso aconteceu? No final das contas, aquilo que parecia bom virou ruim, o que parecia ruim virou bom. Então nós não sabemos, a nossa confiança não pode estar no que você vê, em como você está sentindo a situação, mas tem que estar em Deus. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, e você não sabe como lidar com ele, mas você tem que agir como Abraão. Abraão não quis o melhor para ele, Ló foi ganancioso. Vocês estão em 7 pessoas indo num restaurante, só tem 5 cadeiras. Corre para pegar os lugares rápido, antes que sobre para você ficar em pé. Será que você faz assim, que é mais ou menos o que Ló fez? Ou você fala, não, deixa eles sentarem ainda que eu fico em pé, depois eu acho algum lugar para comer, eu como depois, eu seguro para comer depois. Qual dos dois você é? Qual daquele exemplo? O que vai mais rápido, o que é a melhor terra? O que olha para a circunstância externa, o que não serve? Abraão falou, não, o que Ló decidiu aí, tá bom, eu confio em Deus, eu vivo para Deus. Deus podia reverter inclusive o quadro de Ló para onde quer que ele fosse, se a confiança dele estiver em Deus. Lembra da história de Daniel 3, de Ananias, Azarias e Misael? Quando o rei Nabucodonosor olha para eles e fala assim, é verdade que vocês não vão adorar a minha imagem? Eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. A resposta deles é a que eu mais gosto de todas as histórias na Bíblia. Eles olham para o rei e falam, rei, só para você ficar sabendo, falar com o rei da Babilônia,
o rei da Babilônia, a Babilônia, tinha conquistado até aquele momento um status maior do que o Egito tinha. Lembra que o Egito era o suprassumo? Hoje você vê as pirâmides do Egito. O Egito era demais. Tem até os faraós que estão lá até hoje. O corpo deles você consegue ver de tanto que eles conseguiram preservar. Era um povo fantástico. A Babilônia já estava acima. A Babilônia só perdeu para os gregos que depois vieram e para o Império Medo-Persa, que depois perde para a Grécia, e depois vem os romanos, que é da época de Jesus. Então a Babilônia estava bem próximo ali daquele período dos romanos, estava poderosa. E Ananias, Azarias e Misael, 3 judeus, deportados da terra de onde eles estavam, de Judá, de Jerusalém, levados como prisioneiros para a Babilônia, olham para o rei da Babilônia e dizem assim: nós nem precisamos te responder esse negócio, rei, porque o nosso Deus a quem nós servimos pode nos salvar dessa fornalha aí que você falou que vai jogar a gente fogo, e Ele vai nos salvar. E eles falam agora uma parte que é a mais espetacular. E fica sabendo também, ó rei, que mesmo se Ele não salvar, eu não vou adorar essa imagem tua aí não. Acabou. Então a confiança deles, para não adorar a imagem, não é porque Deus ia salvar eles do fogo, mas é porque eles criam e confiavam em Deus, eles amavam a Deus. Porque eles falam: ainda que Ele não me salve, eu não vou adorar a tua imagem. Então e se Deus falasse para ele: para você hoje, não vai dar certo esse emprego novo que você está entrando, aí você vai desistir de mim? Vai acontecer um problema aí na tua saúde, alguma tragédia vai vir, aí você vai parar de adorar a mim? Você vai parar de me servir? Ananias e Azarias estavam dispostos, aí ele joga, o rei fica tão louco de bravo, que ele manda esquentar aquela fornalha 7 vezes mais, e os guardas que vão jogar eles lá dentro são mortos, queimados, de tão quente que estava o negócio, e os 3 sobrevivem, saem de lá. Nabucodonosor ainda olha e vê um outro homem, e fala: nossa, quem é aquele que parece como um filho dos homens, um anjo, alguns creem, eu creio também, que era Jesus que estava ali no meio deles. Eles são salvos, nem um fio de cabelo deles é queimado. Agora olha isso, a confiança deles não estava na situação externa: eu vou ser salvo. A de Abraão não estava: eu vou ver qual a melhor terra, mas estava primariamente em Deus. O apóstolo Paulo, vamos abrir nesse último texto, Atos capítulo 21, versículo 10, é uma história curta do apóstolo Paulo, que narra a confiança dele em Deus. Atos 21, versículo 10. Atos 21, 10. Para quem não sabe, está lá no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos 21, versículo 10. Todos acharam? Atos 21, versículo 10, no Novo Testamento. Atos é um dos livros que narra é um dos livros que mais descrevem as histórias do apóstolo Paulo, a partir do capítulo 8, 9. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta de nome Ágabo, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, ligando os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence este cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ouvindo isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podíamos convencê-lo, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Aí eles descrevem a jornada deles, e Paulo depois é preso lá em Jerusalém também. Paulo olhou, foi profetizado para ele, que se ele fosse para Jerusalém, ele ia ser preso, amarrado e perseguido. E aí eles imploram: Paulo, por favor, o Espírito Santo está dizendo através do profeta Ágabo que você vai ser perseguido, e que você vai sofrer lá em Jerusalém. Paulo fala: por que vocês estão tão desesperados? Eu estou pronto não só a sofrer, como a morrer por Jesus Cristo. Então não são as situações externas, aquilo que aparenta, que define como ele vai se comportar, mas é a confiança dele em Deus. Quando nós decidimos colocar nossa confiança em Deus, a nossa vida flui. Por quê? Porque nós somos fracos, nós somos pequenos, nós somos falhos, nós somos limitados. A gente não consegue entender pequenas situações, como no exemplo desse folclore chinês que eu te contei, do cavalo, se é bom ou se é ruim. A gente não consegue saber no nosso dia a dia se foi bom ou ruim uma decisão. Você faz uma retrospectiva, você tem uma dificuldade de fazer análise, mas quando nós confiamos em Deus, Jesus nos diz em Marcos, coloca para a gente na tela esse, Marcos 10, 29 a 31. Marcos 10, 29.
versículo 29. Olha quando a sua confiança está em Jesus, o que Ele tem para você, aqui na terra e no céu. Marcos 10, 29. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, ou seja, você abandona teus familiares, você abandona teus campos, tua propriedade, teu dinheiro, por causa do Evangelho, por amor a Jesus Cristo, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos. Como assim, você vai ter 100 mães? Ele está dizendo, você vai ter uma família abençoada, você vai ter uma vida financeira abençoada, você vai prosperar, e olha o que ele diz ali, não receba 100 vezes tanto, já neste tempo. Então ele diz que nesta vida, você vai receber 100 vezes mais, você vai ser abençoado em todas essas áreas, com os teus parentes, com a tua família, com os teus negócios, com os teus campos, só que ele destaca, com perseguições, haverá perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Então nós temos uma garantia bíblica de uma vida abençoada na terra, uma vida próspera, uma família abençoada, com a mente boa, com saúde, com dinheiro, e no século futuro a vida eterna. Jesus sabia que muitos não iriam entender isso, que muitos iam deixar de abandonar talvez os campos, ou deixar de servir a Deus, ou seguir algum princípio, ou falhar em alguma área, ou mesmo fugindo do nosso controle, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que nós estamos ainda nesse mundo que o Satanás tem o poder de atuar nele ainda limitado. Jesus termina dizendo no versículo 31. Versículo 31, Marcos 10, 31. Marcos 10, 29, a gente leu o 29, o 30, põe o 31 para a gente aí. 10, 31, é o próximo versículo. Jesus termina dizendo assim. 10, 31. Jesus termina dizendo assim: porém muitos derradeiros serão primeiros, e muitos primeiros serão derradeiros. O que ele quer dizer com isso? Marcos 10, 31, depois, olha lá, porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros primeiros. Ele diz assim: eu sei que muitos de vocês, por uma das duas razões, ou porque vocês vão falhar em seguir alguns dos meus princípios. Um exemplo prático: você quer muito se destacar e virar juiz, mas na faculdade você cola durante toda a faculdade, então você não vai virar juiz, você não vai passar nas provas, você não vai se destacar, você foi um espertinho, mas você dá o dízimo, ora, vai para a igreja, crê em Deus. Apesar de ter falhado em conquistar na terra, por uma culpa de ou preguiça, Salomão escreve isso em Provérbios 22, 6, quando ele fala para ter com a formiga, vá ter com a formiga, em Provérbios capítulo 6, o ensinamento que nós temos é, ainda que você falhe nisso, no reino dos céus você será o primeiro, por isso que muitos últimos serão primeiros, e às vezes não é por uma falha tua, mas é porque nós estamos no mundo que jaz no maligno, e nós aprendemos isso quando está escrito no livro de João, capítulo 3, que o mundo jaz no maligno. Então, nós temos que saber que enquanto vivemos nessa terra, Jesus nos garante vida eterna e uma vida abençoada, e respondermos como Ananias, Azarias e Misael, e ainda que isso não venha acontecer, por qualquer razão que seja, ou da vontade de Deus, ou os meus erros, ou o que for que acontecer, eu não deixarei de adorar e servir ao Senhor. O Senhor será sempre em primeiro lugar na minha vida, e é por isso que nós temos que confiar em Deus. Quais são um dos maiores motivos que nos leva a perder a confiança em Deus? As dificuldades que você passa, um dos principais. Você entra em um momento de adversidade, você esquece de Deus. Por quê? Porque a mente está atrelada de servir a Deus apenas de ter uma vida boa, mas Jesus disse que seria com perseguições. Outra grande razão que te leva a perder a confiança em Deus: as amizades. Então, as adversidades, as amizades, nós já lemos isso em Provérbios 13, 20, que diz: anda com o tolo e será afligido, mas o companheiro dos sábios, esse crescerá e se tornará mais sábio. Mas nós também entendemos que existem muitos tolos no nosso dia a dia, e eu falei brevemente antes que ia tocar nesse assunto. Para a gente encerrar, eu quero que vocês tomem ciência de que existem pessoas na sua vida que podem te distanciar de Deus e acabar fazendo com que você não consiga confiar em Deus como deveria. Por que Abraão, que era um cara tão espetacular, o pai da fé, o homem de Deus, decide se distanciar de Ló? Porque ele viu que aquele relacionamento ia dar problema. Os pastores de talvez Ló não era firme o suficiente com os dele, talvez os pastores de Abraão, e aquela confusão, ele falou: o melhor aqui é se distanciar. Olha o que diz em Provérbios capítulo 26, versículo 8. Provérbios capítulo 26, versículo 8. Fala sobre honra, e é onde a gente coloca: como o que arma funda com pedra preciosa, assim é aquele que concede honra
ao tolo. Esse texto tem duas interpretações. Uma delas fala assim, ó, você já pegou um estilingue? Você sabe o que é um estilingue. Se você pegar um estilingue e amarrar a pedrinha nele, deixar ela amarrada nele, ao invés de solta, para você poder jogar ela, quando você jogar, ela pode voltar e bater na tua testa. Em algumas versões vai estar assim, aquele que prende uma pedra na funda é aquele que dá honra ao tolo. Nessa aqui ele coloca como uma pedra preciosa. Outra interpretação é de como você pegar uma pedra de ouro e jogar e perder essa pedra. Sumiu, era uma pedra preciosa. Assim é aquele que dá honra ao tolo. Nas duas coisas você está sendo tonto. Seja acertando a pedra na tua testa ou jogando fora uma pedra preciosa, você está sendo tolo. Você está agindo com falta de sabedoria. E ele equipara essa situação a você dar honra a um tolo. E é por isso que eu disse que nós não temos que tratar todos iguais. Olha o que diz em Provérbios 23, versículo 9. Se você tratar todos iguais, você não recompensa as pessoas pelas diferenças delas. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Fique longe do tolo. E quem é o tolo? Olha o que diz Provérbios 9, versículo 8. Então nós estamos entendendo que há pessoas que podem te afastar de confiar em Deus, de viver com Deus. O salmista escreve lá em Salmos 1, não me assentarei na roda dos escarnecedores. Em Salmo 101 ele diz assim, não porei coisa má diante dos meus olhos e aborreço as ações daqueles que o fazem e não entrará na minha casa aquele que não teme ao Senhor. Provérbios 9, 8, não repreendas o escarnecedor, que é quem zomba, o tolo, para que não te odeie, repreende o sábio e ele te amará. Coloca no versículo 7, 9, versículo 7, Provérbios 9, versículo 7. O que repreende o escarnecedor toma a afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Nós estamos vendo aqui, e por último, 13 e 20, sobre pessoas trazendo o mal sobre nossa vida. Provérbios 13 e 20. O que anda com o sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Não fique mal se você identificar um tolo e tiver que se afastar dele. Afaste-se dele, fuja desse tolo. Agora a pergunta é, será que eu e você não somos esse tolo? E os outros estão tendo que se afastar da gente? Porque não é interessante, quando a gente ouve isso aqui, a gente fala, nossa, deixa eu pensar nas pessoas que têm que sair da minha vida, e talvez seja você que tem que sair da vida dos outros. E a gente fala, nossa, mas por quê? Será que eu estou imune a ser um tolo? Quem são os tolos? Um exemplo, em Provérbios 1,7 diz que o tolo é todo aquele que rejeita Deus. Se você rejeita Deus, não tem o temor de Deus, o que é rejeitar a Deus? O que é não amar a Deus? João 14, 21 diz assim, aquele que ouve e pratica os meus mandamentos, esse é o que me ama. É aquele que edifica a casa sobre a rocha, o que ouve e pratica. E aquele que me ama, eu o amarei, e o meu Pai o amará, e eu me manifestarei a ele. Ou seja, se você anda com alguém que não teme a Deus, que ignora os mandamentos de Deus, que ignora obedecer a Deus, que vive uma vida de pecado e não está nem aí, seja qual for o pecado, pronto, você já identificou um tolo, e do lado desse você não está. O tolo também, quando a gente olha em Provérbios 10, 18, é aquele que tenta destruir a reputação de um vencedor. Provérbios 10, 18. Olha o que diz o texto. Mas eles não sabem que ali estão os mortos. Provérbios 10, 18. Eu abri o errado aqui. Diz: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é insensato. O que encobre o ódio é a mesma versão. E o que divulga má fama é insensato. Quando você vê alguém divulgando má fama e tentando destruir a reputação de uma pessoa de sucesso, de uma pessoa boa, de uma pessoa que você fala, poxa, por que você está fazendo isso? Você já identificou, opa, nós temos mais um tolo. Ele rejeita Deus, ele ignora os mandamentos, ele destrói a reputação de um sábio, ele não tem prazer na palavra do Senhor, ele tem mais prazer em falar do que ouvir, do que em fazer bem ao próximo. É qualquer um que se recuse a afastar-se do mal e se diverte com o que é errado. Provérbios 13, 19. Olha o que diz Provérbios 13, 19. O desejo cumprido deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os insensatos. Que gosta de fazer coisa errada, gosta de estar no meio das coisas erradas. Se você ler Provérbios 1, você vai ver um exemplo muito bom disso. Provérbios 13, 18 também diz para nós que o tolo é todo aquele que rejeita a instrução. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução. Se você não gosta de ouvir correção, talvez você seja um tolo. Se você despreza os mandamentos de Deus, talvez você seja um tolo. Se você anda com o tolo, você também é um tolo, porque anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Se você destrói a reputação de pessoas sábias, se você é fofoqueiro, tem texto nas Bíblias, a gente podia ir um monte, na verdade, se você
A gente podia um dia falar só sobre o tolo, mas aqui são algumas recomendações para você identificar um tolo. Perceber se será que eu ou você não estamos sendo, fugirmos dele e vivermos uma vida de temor no Senhor e confiança em Deus e não no homem. Salmo 118, 8 e 9 diz assim: é melhor confiar em Deus do que em homens, é melhor confiar no Senhor do que em príncipes. Minha confiança não está em Deus, não está nos homens, está em Deus. Ah, mas eu estou vendo que a terra que está ali parece uma terra extraordinária. Eu não vou para lá. Vai se vira Sodoma e Gomorra, como aconteceu com Ló. Eu vou fazer como Abraão fez. Escolhe qualquer lado que você quiser que eu vou para o outro. Ah, você quer o melhor pedaço de carne? Eu confio em Deus. Filipenses diz que nós temos que considerar os outros superiores a nós. E isso é ser um verdadeiro cristão. A tua confiança estando em Deus, os negócios vão dar certo. Chama a Ele para fazer negócios com você. Senhor, eu tenho um negócio financeiro para fazer. Eu tenho uma decisão na minha vida profissional, familiar, com meu filho. Eu quero que você venha na minha vida, Deus, e faça junto comigo esse negócio. Que você seja o meu parceiro, que você me instrua, me oriente. Porque se Deus estiver do teu lado, Ele é o melhor sócio. Ele vai te colocar no melhor caminho. E lembre que esse caminho pode parecer ruim, mas quando Deus está nele, você não precisa ter dúvida de que Ele é o melhor. Eu vou encerrar com um exemplo de uma cachorrinha que eu tinha, e quem tem cachorro sabe disso. Eu ia levá-la no veterinário, ela começava a tremer chegando perto do veterinário. Você que já levou o teu cachorro no veterinário sabe disso. E eu fico pensando se ela pudesse pensar, pelo menos um pouco, o que ela diria? Mas por que meu dono está fazendo isso? Ele me ama tanto, eu gosto dele, eu sou a favorita dele, por que está me levando nesse cara mal? Aí ela com medo, se ela tivesse, eu lembro um dia que eu fui levar, a hora que eu fui soltar ela no veterinário, ela escapou, correu longe, não deu para pegar, foi o maior sufoco. Ela não entendia, podia ficar indignada com o dono. Por quê? Porque os caminhos dela são mais baixos e menores do que o meu. Os pensamentos de um animal é menor do que os pensamentos de um humano. A distância de entendimento é muito maior. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, e que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Muito mais distante a diferença do que a diferença minha e de um cachorrinho, ou de um filho. Você leva o teu filho no veterinário, não, né? Você leva o teu filho no pediatra ou no médico para tomar injeção, e eles ficam tristes, chora, e eles não entendem por que meu pai, que tanto me ama, está me levando para tomar injeção. Você pode não entender por que Deus está te dando alguma injeção, mas saiba que se Ele estiver no negócio, você não vai ficar doente. Amém? Vamos colocar de pé? Senhor, estamos aqui na Tua presença. Eu agradeço ao Senhor pela minha vida, a vida de cada um dos que estão aqui, pelas nossas famílias. Eu peço ao Senhor que nos instrua e nos ensine a Te servir. Guia-me por caminhos e guia-nos por caminhos planos. Ensina-nos a fazer a Tua vontade, proteja-nos do mal e nos dê sabedoria para discernirmos os tolos na nossa vida, nos distanciarmos dele, confiarmos no Senhor, e que se nós estivermos sendo tolos, revele isso a nós, abra o nosso coração para receber a instrução e mudarmos de trajetória, te servindo e aguardando ainda o maior prêmio, que é a vida eterna, em nome de Jesus. Amém.